Olá, muito bom dia! Sextamos! Chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara nesta sexta-feira, 23 de maio. Que bom ter a sua companhia conosco para começar mais um dia refletindo, se informando e, claro, trocando ideias, né? E o tema de hoje toca fundo em muita gente, é o medo de se relacionar. Mesmo quando tudo parece estar indo bem, né, a gente tem medo, esse sentimento é mais comum do que parece. E a gente vive numa época de relações rápidas, amores passageiros e vínculos cada vez mais frágeis. Às vezes, tudo está caminhando bem, mas algo incomoda. E aí surgem os questionamentos, a dúvida, o receio de seguir em frente para muitas pessoas, especialmente para aquelas que já passaram muito tempo sozinhas ou se acostumaram aí com uma vida bem organizada, né. Se abrir ao amor, gente, pode parecer bem desafiador. O medo de perder o controle, de reviver dores do passado, de ser abandonado ou de não ser suficiente acaba pesando, e o que deveria ser acolhimento, parceria ou carinho, vira uma fonte de ansiedade. E isso atrapalha não só o relacionamento com o outro, mas com a gente mesmo. Bom, para conversar conosco sobre tudo isso e é muita coisa que a gente fala hoje, né, nós convidamos 2 profissionais que entendem do assunto, vão nos ajudar a refletir sobre isso. Com a gente já no estúdio, a psicóloga psicanalítica Ingrid Mello e também o psicólogo Marco Argento vai falar com a gente sobre essa questão aí de relacionamento, porque a gente se sente inseguro, né. E você aí de casa também está conosco, muito bom dia, obrigada, viu. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Manda pra gente, a gente quer falar com você. Você já se sentiu inseguro ou insegura em um relacionamento? Acha que isso afetou a sua relação de alguma forma? Manda pra gente a sua mensagem. O WhatsApp tá na tela, 1997829377 E enquanto você vai mandando sua mensagem, eu vou atualizando as informações, a previsão do tempo para o final de semana e daqui a pouquinho a gente já começa o nosso bate-papo com os nossos entrevistados. Combinado? Então vamos lá. Final de semana vai ter rock and roll, isso mesmo, e gastronomia na Praça Arautos da Paz. Campinas está recebendo a partir de hoje até domingo uma nova edição do Porks Festival, um evento que reúne música e gastronomia em um ambiente familiar e acessível, e desta vez será na Praça Arautos da Paz, no Parque Taquaral. A entrada é gratuita e o evento conta com uma programação musical com 8 shows, bandas cover e multicover que homenageiam grandes nomes do rock mundial. A estrutura, gente, inclui aí palco com som e iluminação profissional, ampla área coberta, tá, porque tem aí a previsão de que pode ser que chova, né, então tem mesas, cadeiras, tem espaço kids também, acessibilidade, estacionamento, interno é gratuito, tá, para motociclista, tá bom? O evento ainda conta com feirinha de artesanato, roupas, camisetas de bandas e variedades e é pet friendly. É acessível para pessoas com deficiência e projetado para receber toda a família em um ambiente seguro. Então, hoje, das 18 às 22, né, das 6 às 10 da noite, sábado e domingo do meio-dia às 10 da noite. Lembrando que não será permitida a entrada de coolers, alimentos ou bebidas para menores de 18 anos. Também deve estar acompanhados por pais ou responsáveis. Combinado? Bora se divertir no final de semana. Mas antes da diversão, que tal a gente dar uma olhadinha na nossa casa? A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou ontem a 20ª edição do alerta Arboviroses de 2025. O boletim semanal aponta 24 bairros com alto risco de transmissão pelo Aedes aegypti na cidade. A lista inclui mais 2 bairros em relação ao último informativo que foi publicado no último dia 15. O objetivo do alerta, gente, é orientar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya e também reforçar a comunicação com moradores das áreas onde ações de eliminação de criadouros serão intensificadas, tá? As regiões com alto risco de transmissão da dengue, divulgados pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde, são leste, noroeste, norte, sudoeste, sul e suleste, tá? Os bairros, você pode acessar lá no site da Prefeitura de Campinas e conferir se o seu bairro está na lista. Mesmo que não esteja, é importante a gente cuidar da nossa casa, né? A saúde considera uma série de indicadores para eleger os bairros com riscos, entre eles a incidência de casos e eventual registros de nova transmissão
e a necessidade de reforçar trabalhos por causa de imóveis sem acesso, a densidade populacional e também a comunicação sobre ações dos agentes, né? Todas as ações de controle da dengue são as mesmas para controlar as demais arboviroses. A definição dos bairros é realizada pela equipe técnica da saúde, que monitora semanalmente uma série de indicadores para identificar criteriosamente as áreas de maior risco, tá? Então, cada um fazendo a sua parte, a gente tenta eliminar, é difícil, eu sei, mas a gente precisa cuidar da nossa casa, né? Então, vamos para a previsão do tempo. Hoje, previsão completa, porque é final de semana, então tem sexta, sábado e domingo. Vamos lá. Sol com algumas nuvens hoje, não chove. Mínima 17, máxima 26, tá? Para amanhã, sabadão, sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Noite sem chuvas, a previsão diz que vamos ter uma noite de sábado estrelada, muito Uhum. bem, mínima 17, máxima 28. E para domingo, sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, mínima 17, máxima 28. Porém, uma frente fria traz chance de chuva e umidade mais alta para a próxima semana. Ontem estava chovendo em São Paulo, né? Já na região já temos aí notícias de chuva. Aqui para o nosso interior, para a nossa metrópole, por enquanto nada. Mas se prepara, porque próxima semana vem uma frente fria com chuva e temperaturas aí caindo muito, né? Vamos preparar o cobertor e simbora, gente. Vamos lá. Olha, antes de ouvir os nossos convidados, eu vou reforçar. Vale lembrar que o medo de se envolver emocionalmente nem sempre tem a ver com falta de amor, tá? Ou desejo por companhia. Muitas vezes esse medo ele vem acompanhado de preocupações práticas, como receio de contratos, uniões estáveis, questões jurídicas. Já parou para pensar? Principalmente entre quem já tem um patrimônio ou viveu experiências difíceis no passado. No fundo, são pessoas que querem amar, mas travam batalhas internas entre o desejo e o receio de se abrir novamente. O desafio está em curar antigas feridas, desconstruir crenças limitantes e redescobrir o que é, de fato, um relacionamento saudável, com mais leveza, segurança e entrega. Bora, então, iniciar a nossa conversa dando as boas-vindas para a nossa psicóloga, psicanalítica Ingrid Mello, que vai contribuir muito com a gente, porque ela manda bem no assunto. Bom dia, seja Bom bem-vinda. dia, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz pelo tema, porque é tão difícil hoje a gente aprofundar, né, temas tão importantes assim, ver na TV isso acontecendo é muito legal, gratificante. Que legal, é bom demais saber que vocês estão disponibilizando do tempo de vocês uma sexta-feira, 8 horas da manhã, chegaram aqui, ó, agora 8h06, chegaram aqui É. bem cedinho, estão aqui para conversar com a gente sobre isso, né? E o psicólogo Marco Argento. Gente, ele entende do assunto e vai, com certeza, nos orientar como é que a gente deve fazer nessa questão aí da insegurança afetiva. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação, bom dia. Olha, eu que agradeço pela presença aqui. É muito importante estar podendo discutir esse assunto, como a Ingrid ressaltou. É uma responsabilidade imensa, na verdade, como você bem disse também no início. Isso atravessa não só as relações afetivas, mas também relações familiares, profissionais, jurídicas. Essa insegurança é real, é presente e eu destaco até uma contribuição artística nesse início para refletir com vocês a importância disso, eh, como isso está presente até nas artes. Então, no dia 1º de novembro de 1969, foi lançada a música Suspicious Minds, do Elvis Presley. E essa música fala justamente sobre como é difícil estabelecer relações, sonhar, quando existem mentes suspeitas, com desconfianças. Então, vamos sim trabalhar nisso, que é realmente relevante. Relevante, faz parte do nosso dia a dia e às vezes a gente não se permite entender, né, e absorver conhecimentos, ou às vezes não tem a oportunidade de conversar com profissionais assim como Opa. vocês. E hoje esse programa vai trazer a oportunidade, porque você pode mandar sua mensagem para a gente para falar com os nossos profissionais. Combinado? Vamos lá. Bom, muitos evitam se envolver por insegurança afetiva, o medo de serem trocados ou de reviver traumas do passado antigo, né, faz com que as relações sejam interrompidas mesmo antes de começar. Que coisa! O que que acontece, com a nossa cabeça que bloqueia, Ingrid, essa situação que poderia ser uma situação boa
e a gente acaba bloqueando e não entende a diferença, né, do passado e da realidade. É, falando sobre relacionamento é muito difícil mesmo, porque não necessariamente a pessoa viveu um relacionamento antes daquele, por exemplo, mas Uhum. e as vivências que ela teve com aqueles pais, com aqueles responsáveis? O que que ela entende sobre o que é um homem ou uma mulher, um pai, a mãe, né? Então, dificulta muito, transformar isso. Então, Uhum. falando até sobre a psicanálise, ressignificar isso. Então, talvez o que ela tenha aprendido sobre o que é o amor, o que é a felicidade, muda completamente quando ela está ali dentro daquela nova relação. É trabalhar para que isso se transforme. É, então a gente pode perceber, Marco, que tudo começa lá na infância. É isso. Olha, é é um pouco surpreendente isso, mas realmente, eh, tomando, assim, a consciência das referências da psicanálise, eh, muitas, vertentes, muitos autores buscam na infância entender como como conceitos vão ser formados, como regras, crenças e realmente as experiências da infância, como a paternidade, maternidade foram, trabalhadas, podem de fato contribuir para o desenvolvimento da pessoa em diversas áreas, sobretudo nas áreas de relacionamento, Uhum. insegurança, segurança também. Então, é uma atenção, já começa aqui, eu acho, a minha intervenção no sentido de, sinalizar para pais ou responsáveis esse devido aspecto da infância, a relevância disso para o desenvolvimento de relações saudáveis para a criança no futuro. É, muito bem. Aí quando a gente fala de infância, né, a gente infância e adolescência, enfim, vida adulta, são traições, abandonos, rejeições passadas que acabam moldando crenças limitantes. E aí você já ouviu aquelas frases assim, gente, olha, deixa bem claro, não sou eu que estou dizendo, Uhum. tá? São frases que a gente ouviu. Ninguém é fiel, homem nenhum presta. É igualzinho o outro, só muda o endereço. Essas frases são crenças que vêm, de uma cultura, lá de trás e que acabam sabotando as nossas novas tentativas de amar, não é, Ingrid? Mais ou menos isso que acontece? Sim, de novo, é sobre essas vivências, né. E se Uhum, foram vivências negativas, fica ainda mais difícil de ressignificar. E sobre os pais, eu acho que vem muito sobre limites. Até falando sobre a questão da arte, a questão de se expressar, né. Às vezes uhum, muitas relações ali de pai e mãe não é uma relação aberta para você se expressar, para você poder falar o que te incomoda, o que te faz mal. uhum. Então aí chega num relacionamento, você não se sente bem em falar o que te incomoda, com medo de ser abandonada, com medo de ser limitada. Então é muito complicado. Realmente são crenças limitantes, né, Sim, Marcos? Crenças limitantes, crenças que limitam, porque É. você vai ouvindo, você vai crescendo. A criança ela vai crescendo ouvindo, né? Homem não presta. Ó, não faça isso. Ó, porque vai te deixar sozinha. E aí o cérebro, acho que a cabeça acostuma e entende que isso é o certo, é o correto, e a pessoa ela cresce com esse medo. E aí, quando chega no momento do relacionamento, se ela tem uma decepção, a primeira decepção bastou, ela não vai querer mais relacionamento, porque ela não quer passar por isso de novo, já que ela aprendeu lá no passado que não daria certo. Ela tentou uma vez, não deu certo, então agora eu não quero mais, porque eu já sei que não dá certo. Como que a gente se liberta disso, Marco? Bom, eu acho que é bastante coisa, né. Um método para isso é, assim, bom, vamos por partes, né. Eu queria ressaltar inicialmente a própria fala da Ingrid. Quando ela foi falar, ela falou sobre vivências, né. Se a gente junta isso, vira sobrevivências também. Sobrevivências, é. Então, pensando no que você trouxe dessas falas que são transmitidas, né, "Ah, homem nenhum presta", ou "Isso aqui não dá certo", traições vão acontecer. Eu acho que é importante destacar para quem está nos assistindo também, porque muitas vezes essas crenças podem estar presentes em quem está nos assistindo também. Sim. E por que eu trago a palavra sobrevivência? Porque, de certa forma, essas crenças foram estabelecidas em algum contexto. Podem ser através de observações ou mesmo das vivências das próprias pessoas. E em algum momento, essas crenças ou essas experiências foram formadas porque aconteceram coisas. Eu acho que esse é o Uhum. ponto que eu quero trazer. Mas só que, não necessariamente isso vai se repetir no futuro, ou não necessariamente essas experiências do passado precisam limitar as experiências do presente. Então, por mais que as experiências
eu possa ter tido experiências negativas, ou meus familiares, ou pessoas que eu conheço, não significa certamente que isso irá se repetir comigo, mas fica, na minha opinião, um viés de que isso vai acontecer. Então, respondendo à tua pergunta, como eu acho que talvez a primeira coisa que eu faria seria reconhecer essas experiências que aconteceram, nomeá-las e a partir disso reconhecer os impactos que ela tem na minha história e como isso está impactando hoje em meus relacionamentos. Primeiro ponto, eu acho. Nossa, mas pra gente fazer isso sozinha é bem delicado, é por isso que existe a terapia. É. Exato. Não é, Ingrid? Por isso que existe a terapia, porque você precisa colocar tudo dentro da sua determinada caixinha, né, Uhum. e se orientar, se organizar para recomeçar. E nem sempre esse recomeço ele é fácil, porque você pode ter tido traumas, né, situações que você não quer passar mais. E aí você começa a entender que você vai viver sozinho. Aí eu quero Uhum. chegar no ponto do seguinte, a questão da solitude. Se fala Uhum. tanto de solitude hoje em dia, e eu experimentei a solitude, né, Uhum. mas a solitude é diferente da solidão. A solitude, você aprecia a sua companhia, a solidão, você sente falta de alguém do seu lado e sofre com ela, me corrija se eu estiver errada. Agora, até que ponto a solitude, ela tem a ver com essa questão de medo de se relacionar, Nossa. Ingrid? Bom, na minha opinião, acho que solitude, você tem que ter até dentro de um relacionamento, porque você precisa ter os momentos com você. Então, Uhum. a sua individualidade. O que acontece muitas vezes é que você está vivendo um relacionamento que você se perde, não tem mais a sua individualidade e acaba se adaptando à vida do outro, às coisas que o outro gosta, e quando termina, não sabe nem quem é mais. Tem que se Perde a conhecer. identidade, né? Perde identidade totalmente. Uhum, essa perda de identidade também é terrível Sim. e isso é um dos pontos também que faz as pessoas terem medo de se Sim. relacionar, né, Marcos? Agora fala para mim, qual a equiparação que você faz aí da solitude e o medo de relacionamento? Bom, eu agradeço muito pela oportunidade de falar. Eu não esperava que isso fosse vir à tona, porque eu tenho uma visão de solidão e solitude que eu já tinha pensado há algum tempo. Eu quero realmente compartilhar Uhum. para discutir Sim, com vocês. Uhum. Porque eu, até então, dos meus conhecimentos, até de pesquisas de filosofia e de psicologia, eu não vi uma definição muito clara que diferencia esses dois termos. uhum, Eu não sei se é uma questão mais contemporânea, que foram sendo colocadas interpretações em relação a esses dois termos, mas eu queria destacar que, uma vez eu cheguei a ver essa questão de solitude no dicionário, solidão, elas têm a mesma base etimológica, sim, a origem da palavra é a mesma. uhum, Só que uma é latina, vamos dizer assim, solitude na verdade, a etimologia de solidão, sim, mas tem esse significado que a gente atribuiu, ou que foi atribuído, de que uhum, as 2 têm uma diferença. E aí eu fico também, pensando muito que, às vezes, a gente pode colocar uma roupagem de solitude nessa visão de que é um bem-estar estar sozinho, mas que ele pode realmente estar sendo mascarado como uma solidão ou esse medo, na verdade, uma insegurança de estar num relacionamento e tudo mais. Diferentemente do que a Ingrid trouxe, Uhum. de ter essa solitude, essa questão da identidade própria. uhum. Eu acho que às vezes fica muito, não, eu tô sozinho, eu tô tranquilo, Uhum. papapá, mas Por fora, né? será que não tem uma questão de se relacionar? Aham. Que aí que tá pegando. Sim. Aí eu te pergunto isso. Acho que não dá pra você estar dentro de uma relação sem antes você se conhecer de fato. Então acho que você se conhecer é uma coisa muito particular. Não dá pra você se conhecer pelo outro. Interessante. E aí, Então, Marcos, vamos lá, Interessante. contraponto, vai. é. Interessante. Que até antes de começar o programa, a gente estava falando, né, de uma situação de que, até no trabalho a gente pode se Sim, conhecer, né. claro. Então, eu acho que realmente a gente precisa se conhecer, e aí eu trago um ponto que vem até da própria filosofia do início, do Sócrates, vamos dizer assim, né, Uhum, de que a ideia dos diálogos socráticos, em livros de Hum. Platão registrados, que ali, na base da conversa, as perspectivas da da tese, da antítese, surge a síntese. Então eu acho que até a nossa proposta de terapeutas, Uhum. independentemente de linha teórica, na relação se constrói um conhecimento sobre si, Uhum. eu acho.
Mas aí eu quero te ouvir também o que que você pensa sobre isso, se faz sentido ou não. É porque acho que eu sozinha sou diferente de eu com a pessoa que eu tô me relacionando, Uhum. Ah, entendeu? entendi. De acho que de se expressar, de tudo, quando você se conhece, você lida de uma forma diferente. E a vivência daquela relação, pra mim, vai ser diferente da relação para o outro que tá comigo Perfeito, também. Porque ela vai perfeito. aprender a mesma coisa, se acontece um trauma ou alguma coisa assim, a pessoa vai lidar de uma Uhum. forma diferente do outro É, também. exatamente. Gente, eu só sei que é um assunto muito complexo. É É um complexo. assunto que a gente vive todos os dias, e aí, às vezes, se a gente não se volta, né, se volta para si, ou então dá uma olhadinha no espelho e fala: "Espera aí, que é isso que eu estou vivendo? Será que é isso mesmo? Será que está faltando algo? Será que eu estou no caminho certo?" E aí vem os pontos de interrogação e que faz a gente ficar em dúvida de tudo, né. E hoje, a gente pode perceber que nós estamos em um momento em que os relacionamentos são líquidos, né, eles se diluem. O pessoal tá aqui hoje, mas: "Ah, não quero", amanhã porque daí a gente tem muito essa questão do autoconhecimento, maravilhoso. Eu estou na fase do autoconhecimento, porque o autoconhecimento eu penso que é algo constante na nossa vida. A gente todo Uhum. dia está se conhecendo, porque hoje eu já não sou mais aquela que eu fui ontem. Então, eu passo por fases, então eu vou me conhecendo todos os dias. Só que tem gente que se aprofunda tanto nesse autoconhecimento, e aí eu estou pleno, maravilhoso Uhum. e pronto, e aí vai se relacionar e não é aquilo que você imaginou, porque a gente desenha a pessoa que a gente, deseja, né. E aí a convivência é uma coisa, né, você olha um cavalo, o cavalo tá lindo, maravilhoso, né, monta no cavalo e vai. Aí, de repente, ele dispara, você: "Poxa vida, olha aí, me derrubou e tal". Então, é a convivência que vai mostrar realmente quem são as pessoas, né. E aí, por não as pessoas hoje elas não terem paciência ou um conhecimento que seria necessário para entender a convivência, os relacionamentos acabam se desfazendo muito rápido, é o que chamam de relacionamentos líquidos. Quem foi que inventou isso? Né, por que que as coisas estão assim? A que ponto, qual foi o caminho que a gente traçou para a gente chegar nesse momento? Qual que é a sua avaliação sobre os relacionamentos líquidos, Ingrid? É um anseio por se relacionar, mas é um bloqueio de não conseguir aprofundar as relações hoje. Eu acho que tudo Nossa. fica muito raso, ninguém consegue aprofundar e vem a angústia, porque é o desconhecido. Se Uhum. você não tá ali, não conhece a pessoa direito, como que você vai ter confiança de desabafar, de falar sobre os seus anseios, o que que você quer diferente nessa relação? E aí fica aquele grande ponto, você quer que a relação dê certo ou você quer que a relação dê certo a qualquer custo? Nossa, É. Marcos. Ajuda que o negócio tá Olha, tenso aqui hoje, hein? olha, é muito sério o que a gente está conversando aqui, eu queria É destacar. muito sério, gente, é sério Exatamente, demais. exatamente, é. A gente até no início estava vendo, né, como é que vai ser esse programa? Vai ser uma Aham. coisa que vai vir pra acalmar ou vai vir pra dar um Então, mas nervoso? se a gente for aprofundar, começa a dar um nervoso, né? É. É, Mas é uma coisa que a gente vive, né, é, todos os dias, a gente tá aqui. precisa falar, nós Uhum, precisamos debater, né, uhum, precisa trazer à tona, porque acho que falar salva, a comunicação salva, é, né, a informação. Então, às vezes, por mais, dá uma dorzinha ouvir, mas é importante porque essa dor que dá ao ouvir determinada, frase, pode ser a virada de chave da nossa sim, vida, sim, sim. né. Então, relacionamento líquido, manda ver. Bom, primeiro, então, realmente, eu acho que falar sobre isso não é fácil. Até tô demonstrando isso, eu acho que nas minhas reações físicas, gestuais e faciais, isso, mas é realmente importante. Então, logo menos a gente vai ter um momento de conversa mais aberta com vocês. Então, participem, por favor, porque pode ser um momento realmente de virada para vocês e para outras pessoas que se identificam com as suas questões. Aqui que a gente pode conversar. Mas, tentando dar uma norteada nas diversas pontuações que foram feitas, sobre os relacionamentos líquidos, eu acho, se eu não me engano, na faculdade eu lembro de ter ouvido até um termo, não sei se foi na faculdade ou em outro contexto, que até a coisa estava gasosa, não estava nem líquida Nossa, mais, sério mesmo? pelas questões das redes sociais, porque esse tema de amor líquido, ele foi trazido, se eu não me engano, nos anos 2006 ou 10, É, enfim, não é pelo tão antigo é. não, é recente. Então, mas assim, ainda que não seja tão antigo, que seja da nossa contemporaneidade, Aham, foi numa época anterior ao boom das redes sociais, sim.
como a gente conhece hoje, com Facebook, Instagram, o TikTok, é diferente, assim, ainda aquele tempo, se não me engano, quem propôs foi o Zygmunt Bauman, era uma outra coisa, assim, e ele previu muita coisa importante. Mas e agora, nesses tempos? E eu solto, na verdade, trazendo para você, Ingrid. E agora, nesses tempos de relações gasosas, vamos dizer assim, como é que fica essa questão, eh, dessas inseguranças que, ao meu ver, são muito nutridas pelos padrões que a gente estabelece nas redes sociais, de: "Ah, se eu não tô legal, eu vou bloquear alguém", ou "Se eu não curtir tal conteúdo, eu vou denunciar para não ver mais". Fica muito fácil, eu romper, ou ver simplesmente coisas muito rápidas e passar Uhum. algo que não tá legal, dá 15 segundos eu tiro, A gente está mas trazendo isso para a vida sem perceber, né. na Uhum. minha opinião, sim, isso é Uhum. muito é muito grave. E para todas as áreas, né, Sim, todas as exatamente. áreas. Amizade, É. relacionamento, Uhum. profissional, né. O profissional que tem de gente mudando e achando que é o bichão, porque, tipo assim: "Ah, não tá bom meu trabalho aqui, eu arrumo outro, eu vou lá". Por quê? Porque tem muita opção, né, e as pessoas elas ficam migrando, migrando. Amizade, poxa vida, por que que eu preciso de aguentar uma fala que o amigo falou pra uma fala que o amigo, né, me trouxe e eu não gostei, se eu tenho mais de 5.000 amigos na rede social. Gente, o que é Uhum. isso? O que que a gente está vivendo? E a gente está transferindo essa vida, virtual para a nossa vida pessoal do dia a dia, e nós estamos nos perdendo de uma forma que nós não temos a consciência. Todos os dias a gente fala aqui no programa, Marcos e Ingrid, de comportamento, e a gente traz à tona tanto assunto interessante e que às vezes fica debaixo do tapete e que a gente não percebe. Quando eu digo a gente, eu falo eu também, porque quando a produção me passa, vai falar sobre determinado assunto, eu falo, gente do céu, tem que estudar sobre isso. Uhum. E quando eu começo a ler, eu me assusto, né? Eu me assusto porque são situações do nosso dia a dia e que a gente não tem nem noção que isso tem aí um teor psicológico e que nós precisamos estar atentos, porque se não nos atentarmos, a gente vai aí trilhar um caminho que, infelizmente, não vai ser legal a chegada, né, o final dessa estrada. Então, agora 8h e 25 minutos, a gente fala sobre sentir medo de uma relação que não que está, aliás, aí, ó, tá vendo? Tá enraizado, né, que não está. A gente É, está falando do medo de uma relação, gente, que está, tá tudo bem, tá tudo bem. Por que é que você tem medo? Conta pra gente, manda a sua mensagem, 8h26, daqui a gente vai continuar aqui com os nossos entrevistados, mas daqui a pouquinho a gente já começa a interagir com você de casa. Eu quero ver a sua pergunta, né, pra Ingrid e para o Marcos, referente a essa situação, que é uma situação aí do nosso dia a dia, e às vezes as pessoas se calam por vergonha, né, de não querer falar sobre esse assunto. Agora, a gente fala da autossabotagem, né? O que que a autossabotagem ela tem a ver com essa questão aí do relacionamento, que está dando certo, mas eu não vejo que está dando certo para mim, né. Todo mundo vê: "Nossa, que legal, tá bom", e realmente está dando certo, mas, do meu ponto de vista, tem alguma coisa me travando. O que que a autossabotagem, Marcos, tem a ver com um extravamento? eu acho, bom a gente também fazer esse direcionamento, porque até então a gente falou de relações, de traumas, situações, que podem gerar insegurança. Só que o tema justamente de hoje é quando as coisas estão dando sinais que estão bem. E apesar disso, desses sinais evidentes, que a insegurança ainda surge. Isso é muito sério também. É muito sério porque existem, vamos dizer assim, evidências de que a coisa tá ok, mas mesmo assim, eu acho que não. Que justamente a música do Elvis Presley traz isso, né, que o personagem ali que canta diz: "Olha, eu falo pra você que tá tudo bem, mas você não acredita em nada do que eu digo pra você". Então veja como aqui é a perspectiva de quem tá no relacionamento e sofre com isso também, né, o parceiro, a parceira, enfim. Então qual que é a situação? Aí é que a gente tá junta com o que a gente tá conversando também dos padrões, sociais ou familiares, os traumas que foram, vivenciados por essa pessoa. Porque isso pode ter uma alterar as crenças que ela tem sobre si, Uhum. alterar o seu autoconceito, sua autoimagem, alterar até a questão de percepção de merecimento das coisas. Então eu posso achar que diante de uma situação boa, eu não mereço estar recebendo amor, ou mais, eu posso achar
isso pode ter sido estabelecido na minha história, uma situação crítica de que as coisas boas, na verdade não significam coisas boas, significam a iminência de uma coisa ruim, uma coisa que a calmaria pode vir, na verdade, uma tempestade na sequência. Uhum. Veja só a gravidade do que a gente está conversando. Isso assim, como eu falei, pode ter relações com eventos que aconteceram, mas não necessariamente diante de evidências de que está realmente ok, isso significa que vai acontecer. Então, até queria abrir para a Ingrid poder discutir sobre isso, porque eu acho muito, muito relevante mesmo. Autossabotagem, né, insegurança, Uhum, o eco do passado que ecoa no presente, uhum. né. Qual que é a sua avaliação e o que que você traz para a gente referente a essa questão? A gente acaba se sabotando, "Poxa, tá tudo bem", e quem disse que não tá? Por que que Uhum. o meu eu lá dentro, o eu interior tá dizendo que não tá? E aí às vezes vem uma partezinha diz: "Não, tá tudo bem", mas aí vem o turbilhão dizendo: "Não, não está, você vai passar por aquilo tudo de novo, ha, 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 ha". É, Isso é uma autossabotagem, o que que Sim. acontece? Até essa necessidade que a gente tem também, às vezes, de compartilhar com os nossos amigos, e aí um amigo fala: "Nossa, eu não deixaria que ele fizesse isso, eu não acharia legal". E aí isso, às vezes, impregna a gente, porque a sociedade, o que as pessoas falam e trazem, por exemplo, no TikTok, impregnam na gente também sobre: "Tá, isso aqui não tá é. certo então, diante dessas pessoas, então pra mim também não tem que estar certo". É muito difícil a gente se expor, se expressar e falar: "Não, pra mim isso aqui tá legal". Essa questão da expressão depois da rede social virou uma loucura, né, É. porque as pessoas se expressam, falam o que querem. E aí, se você vai dar o contraponto, às vezes é cancelado na internet, então a questão da internet é delicada demais. Agora vai também da gente, mostrar, o que a gente quer na internet, né, porque tem isso também, você mostra o que você quer, né, na rede social. E a questão do relacionamento, que a gente tá falando aqui, do medo, né, de se relacionar e, isso é amizade, é trabalho, mas a gente está focando no relacionamento entre homem e mulher, né, ou entre casais, porque, eh, é algo bem delicado e uma situação que acontece, com a maioria das pessoas. É o medo que você tem, principalmente as pessoas que já tiveram um relacionamento aí, de anos, e aí depois, né, o relacionamento deu certo até determinado momento, tá, porque a gente tem que parar com isso também, né: "Ah, não deu Isso. certo". Claro que deu. Quem disse que Sim. não deu? Deu certo até determinado momento. E é vida que segue, entende? Se a gente sai desse relacionamento já com esse pensamento, pode ser que o próximo também vá dar certo em determinado momento, nada é eterno nessa vida, não é mesmo? Vocês concordam comigo? Então a gente Sim. eu penso assim que, superação, a gente precisa superar, a gente precisa se reconstruir, né, e principalmente nessa questão aí de afetividade. Agora, como, né? Como? Não é sobre esquecer o que doeu, mas aprender a amar mesmo depois de ter se machucado. Como é como é que a gente faz isso? Qual o passo? Qual o caminho? Qual que é o primeiro passo, de repente, Marcos, para a gente poder Ótimo, se reconstruir? perfeito. Eu acho, interessante dar esse norte também, porque, mais uma vez, nós estamos trazendo temas delicados, mas extremamente relevantes. E meu objetivo aqui não é alarmar ou criar uma situação ainda de mais indagações e desespero aí em quem está nos assistindo, até na gente aqui. Sei. Então eu acho que a primeira coisa, eh, talvez a segunda, visto que a primeira coisa que eu disse era de reconhecer certos padrões. Uhum, A segunda coisa, mas eu acho que caminha muito, muito em compasso com essa primeira orientação, é buscar construir e cultivar espaços seguros para a gente poder se expressar. O que a Ingrid disse foi muito sério, assim, como a gente às vezes deposita em influencers ou pessoas que talvez não nos conheçam direito ou que tenham, por alguma razão, intenções não muito boas com Uhum. a gente expressa as nossas emoções, nossas verdades mais, profundas e acabamos que somos influenciados e isso pode nos levar a julgamentos precipitados que podem fortalecer certas crenças limitantes, que por consequência podem fortalecer comportamentos evitativos,
Eu digo evitativos no sentido de públicos, no que eu faço aqui no meu mundo, mas internos também, de pensamentos, desconfianças que são alimentadas por essas influências. Então, em síntese, primeiro passo, em colaboração com a questão de reconhecimento, espaços seguros, relacionamentos seguros na família, no trabalho, com pessoas de confiança. Eu gostaria de saber se é nessa linha mesmo. Concordo, e até dentro do próprio relacionamento também. Uhum. Então, Isso. você tem que se sentir bem para falar para a pessoa que você tá junto de: "Olha, não tá legal isso aqui, eu queria mudar isso, não me sinto bem". E aí dentro dos limites do outro também vocês fazerem um acordo, acho que tudo tem que ser conversado. Comunicação é essencial. Poxa vida. Que assunto, né. Que sexta-feira, hein, Brasil? Vamos lá, mas que legal que a gente consegue trazer isso, como o Marcos e a Ingrid disseram, é de grande responsabilidade esse tema, assim como todos apresentados aqui no programa, mas hoje a gente fala de algo que pode mexer com você aí que está em casa, né. A gente não sabe o que que o outro está passando, e a intenção aqui não é sacudir mais ainda, a intenção aqui é, de repente, te ajudar a dar um norte, né, para você entender o que está acontecendo contigo. E às vezes virar uma chavinha de que, poxa vida, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, não vai se repetir, segue sua vida, vai ser feliz, aproveita, sabe? Vive, a gente só vive hoje. Amanhã a gente nem sabe se a gente vai estar aqui. O que passou, passou, não tem mais como voltar. Então aproveita o hoje. Se você tem um relacionamento sadio, se você tem aí uma pessoa que você gosta do lado, e aí só por conta de algo que você passou, né, que você teve, viveu no passado, você vai trazer para esse relacionamento, por quê? Não precisa disso, né. Então, um autoconhecimento de coisas boas, né, tire para você as coisas boas e viva as coisas boas, eu acho que é possível sim, viu. Vamos lá, 8h35, não sou, não entendo de psicologia, mas enfim, a gente é ser humano, Semana. né, É. e a gente percebe, a gente vê as coisas acontecendo comigo, com você, e a gente consegue sim, a partir dessas conversas que a gente tem aqui no programa, eh, entender mais ou menos como que funciona, né. Então é isso, vamos seguir a vida aí de boa, gente, vamos lá. 8h35, produção, pode mandar, tá vindo. As perguntas. Vamos lá. As perguntas, ai, Tá ai, lá. ai, olha Vamos aí, embora. ó, vamos lá. Bom, chega a dar até um negócio aqui, porque o negócio tá tenso hoje. A Larissa do Jardim São José. Vivo um namoro tranquilo, mas sinto picos de ansiedade, esperando que algo dê errado. Isso é comum ou preciso buscar ajuda de um profissional? Tá vendo só como isso acontece? Vamos lá, Marcos. Bom, Larissa, primeiramente, agradeço pela tua participação, pela tua audiência aqui, muito importante a sua questão, porque não revela algo apenas sobre você, mas é uma questão que, até pela reação da nossa aqui condutora, realmente fica claro que está presente mesmo, Sim. assim. Então, em termos de busca de ajuda profissional ou não, né, diante disso, é comum ou não? Primeiro, a gente tá é difícil através apenas desse relato entender o que que você está chamando de ansiedade. Mas pelo que você está comentando e pelo que eu estou sentindo, existe uma questão de sofrimento subjetivo envolvido aí. Então já é um critério importante. Acho que a segunda coisa é verificar a intensidade e a frequência dessas vivências que você está tendo de ansiedade. E terceira, verificar também quais são os prejuízos que isso está ocasionando na sua vida. Está ocasionando, por exemplo, você está te impedindo de conduzir o seu trabalho, porque você pensa que pode estar acontecendo alguma coisa de diferente, ou que o teu parceiro pode estar fazendo alguma coisa que não te, enfim, que pode te impactar. Nas suas relações, no seu lazer, vem esses pensamentos, você com ele tem essas sensações, num momento íntimo, por exemplo. Se está acontecendo em diversos contextos, é um alerta bem importante e que isso, pode realmente levar aquilo que eu falei anteriormente de comportamentos evitativos, que às vezes podem não estar assim, diretamente relacionados com uma questão real. Você pode então estar, fugindo ou se munindo de certas armas, sendo que a guerra não virá. Então assim, aí nesse caso, realmente eu acho que vale uma avaliação, uma conversa com uma pessoa de confiança, eu acho que primeiramente,
E também, se nessa conversa ficar claro para você que ou mesmo aqui nessas perguntas que eu tô te fazendo, se ficar claro que haja uma necessidade mais específica, vá em busca sim, vá em busca de profissionais que possam atender e acolher essa demanda tão relevante. Muito bem, 8h38, né. Achei interessante, o que você disse aí, se munindo de armas, mas não vai ter guerra, né. É, Muito é. interessante isso. 8h38, vamos lá produção, pode mandar mais uma pra gente. O Diego do Cambuí, vamos lá: "Já encerrei namoro por medo de sofrer antes do problema aparecer". Diego, como criar confiança interna para não destruir uma relação saudável, Ingrid? Uhum. É aquela falsa, sensação de controle, né, de você achar que tem controle de tudo. Uhum. E aí você vai, encerra o relacionamento: "Ah, não vou sofrer", e de qualquer jeito você sofre, porque aí depois você, obviamente, percebeu que você destruiu uma relação saudável por conta disso, né. Então, talvez criar essa confiança interna, de novo, acho que sempre a principal palavra vai ser autoconhecimento mesmo, você saber os seus limites, talvez esse momento que você acabou ali se retirando foi por ter passado dos seus limites, por ter passado ali dos seus princípios, e acabou se perdendo essa relação, e por medo e querer controle, você acabou ali se retirando. Então É, a questão de relacionamento é doação, né, é meio a meio, né, porque não adianta eu querer ter o controle, porque a gente não vai ter o aliás, a gente não tem o controle de nada Não, nessa vida. a gente não tem controle sobre a reação do outro dentro dessa Aham. relação, de como que ele vai receber aquilo. Pois é, gente, que coisa. oito e é. trinta e nove. Vamos lá, tem mais perguntas? Se tiver, pode mandar. A Tatiane do Ouro Verde. Alô, Tati, bom dia. Vi relações conturbadas na família e temo repetir esse padrão. Como separar as lembranças antigas da experiência atual? Crenças limitantes que vêm à tona, né. A gente ouviu tanto quando era criança que acabou crendo e trouxe para a vida adulta. E agora, como é que a gente responde a Tatiane Marcos? Bom, primeiro, né, eu agradeço mais uma vez também pela participação, Tatiane, e sinto muito pelo que vivenciou. Não sei em qual período isso aconteceu, se foi na infância, adolescência, enfim, mas pelo que você coloca, isso tem, uma influência importante na sua vida hoje, na forma como você percebe as coisas e na forma, talvez, como você se relaciona com as outras pessoas e de um ponto de vista afetivo, mas até, retomo aqui que eu acho que a pergunta foi até um pouco mais abrangente, não necessariamente relacionado com as relações afetivas, mas de um medo de reproduzir esse padrão, né. Uhum. Então, olha, agradeço muito por essa pontuação mais uma vez. Quero destacar que só de você ter essa percepção de não querer, ou melhor, ter essa percepção de que pode ter influências de coisas que você vivenciou nas relações que você estabelece e ter um interesse, assim, de você já ter vindo aqui, já ter destacado: "Olha, eu tenho medo e eu não gostaria de reproduzir". Isso aqui já é um sinal muito bom. Bom porque você pode, a partir disso, já estar mais atenta para coisas que podem surgir, seus comportamentos mesmo. E o autoconhecimento, ele, como eu entendo, ele pode ser estabelecido de diversos caminhos para atingir isso. Pode ser através de livros, pode ser através de filmes, músicas, conversas aqui, pode ser através de, por exemplo, escrever essas situações que você vivenciou, quais foram os contextos, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, quais foram, o que você observou nessas relações. Quais foram os efeitos para diversas pessoas a curto, médio e longo prazo, escrever sobre isso. Mas tudo isso aqui não é fácil e exige coragem, disposição para mudar e também para aceitar o que a Rúbia disse, de certo desconforto inicial de falar sobre isso. E se for necessário, ajuda também para enfrentar esse momento de delicadeza e firmeza. Mas parabéns pela atitude de querer fazer a diferença, porque a gente não precisa ser determinado de uma forma casualística por isso. A gente vivenciou, mas a gente pode romper à medida que a gente toma uma consciência maior, que a gente tem autoconhecimento, romper com certos padrões, na minha opinião.
Sim, só uma coisa para Por favor. acrescentar, que eu Sim, acho interessante também, entender por que que esse ciclo talvez fique se repetindo também, é. porque é aquilo, se a gente está repetindo é porque a gente não aprendeu alguma coisa, a gente não elaborou ainda uma situação que está ocorrendo há muito tempo. Interessante a sua fala, né, a gente precisa também às vezes a gente deposita a culpa tudo no outro, também tem esse É, detalhe, né, a gente, porque o outro vai, o outro fez, o outro mas aí o por quê, né, o que que eu tenho que mudar em mim? E é muito interessante a fala da Ingrid, né, Marcos, porque se está se repetindo, será que o problema está mesmo no outro? E até peço a licença para poder fazer uma adição aqui, que mais uma vez, que a Ingrid trouxe é extremamente relevante e extremamente delicado. Por quê? É desconfortável a um nível, assim, extremo. Primeiro, falar sobre experiências difíceis vivenciadas. Falar sobre coisas que os outros fizeram. Agora, quando a gente chega num ponto de reconhecer que a gente pode ter feito coisas não muito boas, ou que a gente pode estar nutrindo certas coisas, ou que aquele relacionamento terrível, que aconteceu, de certa maneira, eu tive padrões ali que podem ter feito a manutenção disso, ainda que de forma inconsciente. Olha, isso aqui é muito delicado que eu estou dizendo. É muito difícil, mas, qual que é a chave disso? Por que que isso é importante? Porque eu posso mudar. A partir do momento que eu tomo uma consciência, eu posso romper com certas dificuldades que eu tenho que alimentam certos padrões de outras pessoas. E romper e favorecer outras relações mais saudáveis. Então, assim, é uma etapa importante, difícil. Eu, particularmente, nesse aspecto, quando toca, assim, desses ciclos que se repetem, a gente reconhecer coisas que a gente faz, busca um apoio, porque a bomba é grande. É, grande, porque, o reconhecer o que a gente faz parte do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é dolorido, porque às vezes a gente, tem certas atitudes e a gente aliás, a gente condena certas atitudes de pessoas, e quando a gente olha para dentro de si, nós também temos atitudes que nós condenamos. E aí vem a questão da bomba que explode, porque, poxa vida, eu não sou assim não, mas você é. e dentro da clínica a gente atende tanto as pessoas que, ai, terminaram comigo, eu tô sofrendo, quanto as pessoas Uhum. que terminaram. E esse outro lado também, que às vezes sai como vilão da história. Então, tem os 2 lados. Quer Tem os dizer, 2 tem os lados. 3, né. Tem o É. lado do casal, dos 2, e Uhum. tem realmente a verdade que, né, é delicada essa questão aí de 3 E lados, né. aí Tem o lado A, tem o lado B e tem a verdade totalmente verdadeira, Sim. porque cada um conta a história da forma que lhe convém. é, É é. isso, não é? E aí, eu gostaria até de já, trazer uma contribuição para preparar esse terreno para uma eventual reflexão, porque quem está nos assistindo, apenas com essa conversa, às vezes pode estar num movimento já de busca de É. respostas e já pode falar: "Eita, e agora, né?". Então o que que eu digo para vocês? As artes, eu tenho uma história de trabalhar com isso, assim, felizmente, e digo para vocês, filmes, literatura, músicas, não é simplesmente uma questão, por exemplo, tô mal, eu vou ouvir uma música, que pode ter uma função sim, importante, beleza, porque tem aí umas questões de quando que você ouviu aquela música que pode trazer sensações boas. Mas esses recursos artísticos podem ter uma função muito importante para a gente começar a entender a realidade, a complexidade que é a realidade. Porque muitos filmes, séries, por exemplo, vão acompanhar determinado personagem que muitas vezes vão agir em função de aspectos que ele vivenciou, que ela vivenciou. E o interessante da história artística, né, retratada, é que a gente consegue observar desde o início qual que foi a gênese que trouxe ali. Uhum. Fica mais fácil a gente observar e até entender certas coisas que esse personagem que você tem uma identificação, um carinho, que você fala: "Nossa, isso aqui vai dar errado". Mas você entende a história, porque você fala: "Puxa, ele vivenciou isso com aquele parceiro, ó, aquele pai que fez isso com ele", não sei. Então assim, e já começa a te preparar para entender que a vida não é simplesmente
aqui, mas é uma opinião pessoal, não é simplesmente um bem e um mal tão assim estabelecidos assim. E a psicanálise, aí eu tô felizmente uma pessoa que dá psicanálise e pode me trazer aí muitas questões aí sobre essa questão maniqueísta que a gente vive, que talvez não seja tão assim não. Do certo, errado, do bem, do mal, né. E aí, para o outro sempre vai ser essa história, vai ser difícil uma pessoa falar: "Ai, eu realmente fui culpada de tudo", sempre vai acabar jogando ali para o outro, né, a responsabilidade. Então sempre tem 2 lados da história, e não existe verdade absoluta também, porque a verdade para o outro é como ele se sentiu, né. Nossa. Gente, que sexta-feira, hein? Sextamos, Brasil, 8h48. Ô, produção, dá tempo para mais uma ou a gente precisa começar as considerações finais? Mais uma? Tá bom então, porque daí as considerações finais a gente precisa, né, dar uma acalmada, né, dar uma orientada, né, vocês, nossos profissionais de hoje, dar uma orientada aí no pessoal que está assistindo a gente, né, porque vem aí o final de semana, então, a gente, uau, soltou aí um tema, né, fez um boom, agora tem que dar uma Isso. equilibradinha aí, Sim, sim, sim. porque é algo assim que mexe, mas que é importante, tá bom? 8h49, a gente precisa entregar 8h55, então vamos Ok. embora para a Bora. última pergunta. Aí o Marcelo do Taquaral está com a gente e ele fala: quando recebo elogios, penso que a pessoa mudará de ideia. Baixa autoestima pode alimentar o medo de que a fase boa acabe. Ah, Hum, baixa autoestima. E aí? Uma pincelada aí Bate para os dois, vai lá. Maravilha. Peço licença aham, para poder pode então, falar. Marcelo, muito obrigado também por essa consideração. E sim, era uma das coisas inclusive que eu tinha notado. A baixa autoestima, vamos dizer assim, que pode ser um filtro para como a pessoa vai interpretar os eventos, os fenômenos. É quase como uma lente que a gente enxerga o mundo, vamos dizer assim, né? Juntamente com as crenças, percepções, enfim, e até as emoções que a gente está vivenciando em determinado momento. Então, até alguém que está vivenciando um período depressivo, por exemplo, isso vai ter uma alteração no estado de humor que pode alterar a forma como ela filtra as informações. Então, sim, por mais que bons elogios sejam sempre bem-vindos, para uma pessoa que está vivenciando um período de baixa autoestima, e isso é importante destacar aqui, também pode ser revertido com as devidas exposições a situações que alterem essa situação, essa visão de si, esse sentimento sobre si, mas as boas ações, nesse caso, podem ser interpretadas até como podem alimentar uma desconfiança. Ah, imagina, essa pessoa está falando que eu sou É. bem, mas nada a ver, olha Aham. isso, eu não me vejo assim. Às vezes, parcimônia também, então. Você percebe, se você tem essa sensibilidade de perceber que a pessoa está com uma baixa autoestima, às vezes tente ressaltar eventos concretos que ela faz, ao invés de trazer elogios. "Ó, você é muito boa." Ao invés de falar isso, né, o que pode ser bem-vindo também, mas tentar destacar quais são os comportamentos que ela tem, o que que ela faz, e poder tentar, na medida do possível, atuar nessa linha. Mas é difícil também, meu querido, é difícil. É, né, Ingrid? O que que adianta também o outro te elogiar se você não se enxerga assim também, né. É. Onde está sendo construída essa autoestima? Através do elogio do outro ou através do quanto você se conhece? Se você realmente se enxerga dessa forma, se você vê essas qualidades em você. Porque aí não dura muito tempo, se o outro para de te elogiar, então não faz mais sentido. Uau. Você não se reconhece mais. Ai, ai, ai. O E a negócio gente foi tem que encerrar. forte. 8h51. Olha, produção, a gente precisa pensar em continuar esse programa, viu? O de hoje, a gente continuar, porque tem muita coisa para ser dita, né? Muito. A gente Tem. precisa encerrar. Tem ao vivo, direto do plenário da Câmara de Vamos lá. Campinas. Então, as considerações finais, por favor. Ingrid, muito obrigada pela sua participação. Nossa, foi maravilhoso. Obrigada também, eu fiquei muito feliz, deu para ver que teve uma troca muito legal mesmo com as perguntas também, o pessoal prestou atenção, quis saber mais conhecimento, então fiquei muito feliz. É muito bom saber que fora da clínica também as pessoas estão buscando aprofundar sobre Importante. relacionamentos. Importante, obrigada, viu? Obrigada. Marcos, mais uma vez, obrigada pela sua contribuição e é isso, a gente precisa falar. Precisamos falar. Agradeço pelo espaço, agradeço pela sua audiência. Você também está destinando um tempo aqui. E se você achou esse tema importante, peço que você fale para as outras pessoas o que você viu aqui, e peço também que divulgue
esse programa aqui que você está assistindo. Porque, assim, o comportamento humano é um tema, assim, que é discutido, eu acho que de todos os temas existentes, talvez seja o que seja o mais transversal, porque todas as áreas, praticamente, do conhecimento vão discutir, em algum modo, com o conhecimento do comportamento humano. Mas é aquilo, nós vamos, ter que ter certa parcimônia na hora de filtrar certas informações. E aqui, eh, tá tendo esse filtro, as pessoas são chamadas para discutir, a gente abre um momento de conversa, de troca, isso é possível. E então, vamos juntos caminhar, que a gente tem um trabalho imenso pela frente, e você estando aqui já faz parte dessa transformação de si, também pode transformar as outras pessoas e, quem sabe, aí um mundo melhor. Vamos junto. Maravilhoso, gente. Olha, eu costumo dizer que o pessoal de casa completa a nossa missão, né? Que É maravilha. isso. Agradeço você pela sua audiência, pela sua companhia, semana toda juntos, né? E hoje nós falamos sobre o medo de se relacionar, um tema que toca fundo e que nos convida a olhar para dentro com mais cuidado e compaixão. Afinal, amar também é coragem, coragem de se permitir, de confiar e de recomeçar. Tá bom? Então agradeço aos nossos entrevistados, né? A Ingrid e ao Marco. E segunda-feira a gente volta com o Estúdio Câmara, se Deus quiser, com um tema profundo e necessário: fobia de ter filhos. Olha, até deu uma gaguejada. A gente vai falar sobre a decisão, né? De cada vez é mais comum de não serem pais ou mães e também dos julgamentos que ainda cercam essa escolha, né? Uma conversa franca sobre autonomia, propósito e liberdade. Então, você é nosso convidado especial para essa conversa que eu tenho certeza que também vai ser impactante. E é na segunda-feira, a partir das 8 da manhã, nós voltaremos com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara ao vivo para você, aqui da TV Câmara Campinas. Gratidão você que ficou com a gente a semana toda, a nossa equipe, que sem a equipe ninguém faz nada sozinho. Então, é uma galera que está trabalhando aí todo dia, buscando conteúdo, buscando temas importantes e buscando esses profissionais que a gente traz aqui que, olha, dão um show à parte aqui com informação. Beijo grande para você, fique com Deus, valeu, um bom final de semana, se cuide e a gente se vê na segunda-feira, né? Se Deus quiser. Ó, a programação final de semana da TV Câmara Campinas tá sensacional, tá? Assiste, não perde não, tem várias estreias, uma melhor que a outra. Valeu, gente, fica com Deus, tchau, tchau.